presente. E eu fiquei bem feliz com o convite, e mais feliz ainda que esse projeto tenha sido aprovado no Anderle. Para quem conhece um pouquinho o meu percurso, eu sou uma figura que adoro circular pelo Estado, porque eu acho que é onde a gente troca e aprende, né? E vê constantemente a produção dos artistas que estão vindo de novas gerações, também é algo que me alimenta. Eu vou falar um pouquinho, primeiro, da ideia, do conceito do que é o Mulher Artista Resiste, para depois fazer a minha apresentação. Bem, Mulher Artista Resiste, dentro de um movimento do qual eu trabalho, ele vem a partir de 2014, onde eu começo a olhar para a produção das mulheres catarinenses, pensar como eu poderia ser uma articuladora, agenciar mais exposições de mulheres artistas dentro do cenário da arte catarinense. Mas esse conceito, na verdade, ele não... Oi, só. Oi, só. Bem, como eu estava falando, esse conceito não é meu. Ele é uma terminologia que começou a ser utilizada por pesquisadoras no campo das artes visuais no início dos anos 80, reivindicando o espaço dessas mulheres, onde estão as histórias das mulheres artistas na história da arte, na história das humanidades, e por que essas mulheres, inclusive, que produziram em sua época, tiveram suas invisibilidades. Então, é pensar um pouco como, historicamente, essas mulheres foram apagadas, e esses movimentos que surgem a partir da década de 80, como figuras como a Rosicka Parker e a Griselda Pollock, que são pesquisadoras que criaram esse movimento como historiadoras, mapeando essas mulheres que foram apagadas ao longo da história da arte, como que essas mulheres poderiam retornar, e também pensar como outras mulheres poderiam se inserir dentro desses circuitos, dentro do campo artístico. Então, elas influenciaram muito essa ideia desse impacto a partir do movimento feminista da segunda geração, trazendo essas contribuições e reafirmando esse espaço dessas mulheres no contexto político-histórico, né? E, diante disso, o universo acadêmico também ajudou muito a validar isso, né? Enquanto pesquisa, enquanto questões teóricas, e trazendo isso aí para a materialidade dos livros que contam essas histórias e recontam. Então, também é importante a gente rever que, a partir dos anos 2000, a gente tem muitos movimentos no mundo inteiro que tentam fazer esse resgate das mulheres na ciência, na história, em outros locais, né? Que mulheres foram essas que, diante de alguns movimentos, foram seus nomes alterados, ou, por vezes, os companheiros ou os colegas assinavam no lugar delas suas produções. Então, a França, por exemplo, teve esse movimento fortemente no início dos anos 2000 e que hoje se espalha pelo mundo, e a gente pensa o local dessas mulheres diante da nossa história. E aí, estendendo, a Mulher Artista Resiste, mas eu acho que, diante dos movimentos feministas, hoje a gente precisa falar também o local dos negros, dos indígenas, dos LGBTs, enfim, tudo que a gente pode pensar enquanto minoria, historicamente como minoria, e como essas pessoas foram apagadas da nossa história, né? As pessoas negras, por exemplo, produziram muito cientificamente, intelectualmente, dentro do campo da literatura, das artes visuais, e essas pessoas, quando eram trazidas para a nossa história, elas eram embranquecidas, né? A gente tem vários retratos dessas pessoas. Então, é um movimento Mulher Artista Resiste, mas também a gente pensa, dentro desses movimentos, essa comunicação coletiva do que esses corpos dissidentes ao longo da nossa história.
Então, diante disso, eu fui pensando um pouco dentro desse movimento, e aqui a gente tem algumas figuras centrais nas artes visuais, algumas artistas que trouxeram esse movimento também, mas a gente pensa nesse imperativo, não é mulher artista resista, mas resiste, porque o resiste, o ele traz essa historicidade, que não é só do agora. É aquilo que aconteceu no passado, que foi negado e que continua ressurgindo, revisitado e recontado a partir dos movimentos históricos atuais. Diante disso, eu fui fazendo algumas ações, que eu vou contar um pouquinho depois para vocês, mas eu queria primeiro explicar de onde que vem, né, esse conceito, e dizer que ele não é um movimento do qual eu, Juliana Crisp, criei, mas é um movimento coletivo. E algo do qual eu acredito muito, que é esse trabalho coletivo. Então, como a Cátia falou, né, essa importância da capital olhar para o resto do Estado e fazer essa interlocução é algo que eu sempre me proponho, para quem me conhece, de pensar essas coletividades, porque eu acho que esse movimento ele não é algo diante de uma pessoa, de uma ação. Ele ganha força a partir dessas coletividades. Todos nós ganhamos diante dessas ações coletivas. Então, eu sou Juliana Crisp, eu nasci em Florianópolis, sou de Santa Catarina, trabalho como curadora, como pesquisadora, como arte educadora e sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina. Na minha formação, eu me formei tanto no bacharelado e depois na licenciatura, que para mim foi super importante essa atuação em ambas as áreas, e eu fui intercalando isso, inclusive, na pós-graduação. Então, na pós-graduação, no mestrado, eu fiz uma graduação onde eu pesquisei e olhei para o meu trabalho visual, e no doutorado eu fui para o campo da educação, para pensar um projeto chamado Cartografias Afetivas, que alguns de vocês aqui já participaram, que era a ideia de cartografar afetos. Eu fiz muitas oficinas pelo Estado, e, no decorrer da tese, foram produzidas mais de 400 cartografias afetivas. Então, a ideia desse corpo coletivo também na tese, como um campo da educação e da invenção, onde não apenas artistas participavam, mas pessoas em situação de rua, pessoas na escola, enfim. Essa ideia do que Joseph Beuys propõe, que todo homem é um artista, né? Depende muito da maneira de como ele é provocado e que meio ele está, e a partir da sua experiência. E eu fiz o pós-doc na UDESC, sobre o Armazém, Projeto Armazém, que também alguns aqui de vocês participaram, que também é uma outra grande rede, que desde 2011 a gente propõe pensar a questão do múltiplo e da publicação de artista na produção do Estado. Então, a gente esteve por muitas cidades em Santa Catarina propondo esse curso, propondo essa oficina, onde as pessoas que produziam as obras junto com o acervo do Armazém, que hoje a gente tem mais de 3.000 obras dentro desse acervo, os artistas de cada cidade expunham junto com esse acervo, acrescentando cada vez mais essa produção e pensando como um múltiplo diante da história da arte, é um elemento que também propõe um processo democrático de inserção, de consumação, por às vezes ser muito mais barato, ou até às vezes distribuído gratuitamente. Então, esse projeto também me faz pensar muito nessa ideia de coletividade. Eu participo de exposições desde 2002, e em 2007 eu começo a trabalhar com curadoria artística, pensando a curadoria artística a partir, primeiramente, do múltiplo, da gravura, da qual eu também sou professora de gravura, e é uma das minhas paixões, e, a partir disso, desse encontro com a curadoria e com esses movimentos, surge esse projeto em 2011, o Projeto Armazém, por diante dessas curadorias que eu já havia começava a realizar e fazer. Diante disso, em 2014, eu comecei a olhar mais para essa produção das mulheres artistas também, diante da história e diante das produções dessas mulheres no nosso Estado. E aí eu comecei a produzir exposições individuais. Uma pergunta que, de vez em quando, toca, assim, as pessoas falam, mas você faz só curadorias nessa vertente, mulheres, negros, indígenas. Não. Né? Temos aqui o Jean, por exemplo, e outros artistas que eu já realizei curadorias, que vão a partir dos seus trabalhos poéticos, individuais, mas, sim, é um espaço do qual foi aberto nos últimos anos no Estado,
com essa política de pensar mesmo onde estão as mulheres artistas em Santa Catarina. Por vezes, já em entrevistas, em outros locais, em São Paulo, me perguntavam isso, como é ser curadora em Santa Catarina, curadora mulher? E eu acho que eu tive um certo privilégio, que eu não precisei lutar muito por esse lugar, enquanto outras mulheres precisaram ao longo da história. Então, eu também reconheço isso, né, dessas mulheres que vieram antes e que conseguiram, e talvez também por Santa Catarina ainda não tem um movimento muito forte na área curatorial. Então, eu entrei diante de um cenário que até hoje a gente não tem um grande número de curadores no Estado, né? E hoje, espero, a universidade mudou o processo da reforma curricular e temos agora, a partir do ano que vem, 2 cadeiras de curadoria e crítica de arte, que é a ideia de propor um pouco mais um olhar profundo historicamente para a área da curadoria, não apenas, eu sou curador, não, vamos estudar o que é curadoria, né, para que assim a gente também possa formar outras pessoas que têm um desejo de atuar na área de curadoria e crítica aqui no Estado. A gente tem a BCA, que é a Associação Brasileira de Críticos de Arte, que alguns catarinenses estão presentes na BCA, e que, para a gente, isso é muito importante, porque, apesar de não termos um grande número, mas já cada ano vai crescendo um pouco mais dentro da BCA, isso faz com que a arte catarinense seja vista na brasilidade, no contexto nacional. Então, por exemplo, esse ano, dentro da BCA, a gente tem o Instituto Colasso Paulo concorrendo dentro da categoria da melhor exposição do ano. Algo que, em 2019, a gente ganhou o prêmio pela Bienal Internacional de Curitiba, eu, a Sandra Favro e a Francine Goldel, dentro da BCA, mas, historicamente, é a primeira vez que a BCA indica uma exposição individual a ganhar um prêmio nacional. Então, essa formação e essa intenção que a crítica e a curadoria também seja um dispositivo a pensar, a levar a arte catarinense para outras instâncias. Eu não vou me alongar muito diante da minha formação, mas eu vou mostrar aqui, rapidamente, assim, algumas curadorias, e sempre nessa ideia muito coletiva, né, de pensar muitos artistas. Essa é uma das primeiras curadorias que eu fiz junto com a Camila Nunes, que é uma outra curadora do Estado também. Nós criamos, em 2007, uma galeria chamada Galeria Imago. Essa galeria era uma galeria móvel, que, como vocês podem ver aqui, é praticamente uma casa de boneca, onde a gente convidava artistas a pensar um trabalho para essa galeria. Então, ela é um site específico, né? Não é só qualquer coisa entra nessa galeria, tem que ser pensada para ela. E, nesse movimento, a gente sempre pensava a circulação dessa galeria em espaços institucionais, então, ela já foi para o MASC, por exemplo, escolas, levar a arte para a escola e levar a arte para lugares onde o público não esperava, como num shopping, por exemplo, ou um lugar onde tinha uma grande circulação. Então, esse projeto, para mim, ele era muito desafiador e interessante na época, porque inseria um pouco essa visão do campo da formação também em educação, do qual eu também fazia parte, né? Não era só uma galeria, mas ele era um dispositivo educacional. Aqui eu já dou um salto assim, para mostrar o projeto Armazém, para vocês verem que, desde a primeira exposição, olha a quantidade de artistas aqui participando, né? Artistas do Estado, artistas nacionais, artistas com um nome, enfim, uma importância histórica no campo das artes, mas na qual o projeto Armazém propunha diluir isso e criar uma ideia de horizontalidade. Então, ao longo da história do Armazém, por exemplo, a gente tem Yoko Ono, Boys, Hélio Oiticica, enfim, vários artistas importantes expondo ao lado do Jean, ao lado da Pri, ao lado da Fran Fávero, da Regina, que já participou, nessa ideia de pensar essas relações mais horizontais também. E uma das propostas do projeto Armazém, quando a gente traz esses múltiplos, o nome do artista não tem etiqueta, porque, imagina, são mais de 100 obras, né? E aí o artista ou dá um jeito de colocar o seu nome ali para mostrar essa sua produção, ou entender que isso aqui é um grande corpo coletivo. Esse encontro é um grande corpo coletivo que aciona outros modos de pensar e produzir as questões artísticas. Então, hoje a gente está, semana que vem, é a 25ª
edição do Projeto Armazém. Então, foi um projeto que circulou bastante pelo Brasil inteiro. A gente foi para o Rio, para Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, enfim, fez várias participações e ações, levando a produção de artistas catarinenses. Aqui uma outra exposição, que é o Desfaça o Curso de Qualquer Certeza, que foi produzido dentro da Maratona Cultural de Florianópolis. Aqui também tem uma participação de artistas que não são só de Florianópolis, tem em outros locais do estado, porque era processo de convite e inscrição, então as pessoas se inscreviam, a partir disso a gente fez salas temáticas de pintura, desenho, gravura, tridimensional, a gente ocupou, para quem conhece o MESC, o Museu da Escola Catarinense, todas as salas do MESC. O MESC ainda estava no processo de reforma, então a gente conseguiu usar todas as salas daquele museu para produzir essa exposição dentro da Maratona Cultural, que foi algo super importante também para o contexto da maratona e para a cidade. Eu vou dar uma pulada aqui, mas só para vocês verem, essa é uma exposição que eu considero bem importante também dentro do cenário Mulher Artista Resiste. Ela se chama Exposição Ciranda, entre ser eu e ser muitas, onde eu já fiz 3 ações com esse título e com essa exposição, sempre com 13 mulheres, número bem cabalístico, pensando as bruxas, enfim. E aí é esse encontro na perspectiva de mulheres, trabalhando diversas temáticas onde o corpo da mulher está em cena, onde a presença da simbologia, enfim, das lutas históricas femininas e feministas estão em cena dentro dessa exposição. Então, para a história do que é o Mulher Artista Resiste, essa exposição se torna importante também. Aqui é a Bienal de Curitiba, que alguns joinvilenses participaram, mandaram um trabalho, também era processo de seleção. Então, essa ideia de pensar exposições que são não só por convites, mas a partir de inscrição, é tentar democratizar essa introdução da produção catarinense, né, do Estado. Então, quanto mais artistas catarinenses enviam seus trabalhos, a gente consegue ver, analisar, reconhecer e conhecer, inclusive, novos artistas. Isso propicia também uma força coletiva da arte catarinense para uma Bienal que é internacional, que é vista, dependendo do país que ela está fazendo parceria, ou dos países, em outros lugares, instâncias que não só no Brasil. Esse desejo de que a arte catarinense possa cada vez mais ganhar espaços. E, então, eu vou um pouco para essa dimensão maior, né, da Mulher Artista Resiste. Em 2019, nós tivemos convite para participar e fazer várias ações num polo de arte catarinense dentro da Bienal Internacional de Curitiba. Diante disso, eu consegui desenvolver um pouco mais essa ideia e esse pensamento do Mulher Artista Resiste, propondo muitas ações, não só no campo das artes visuais, mas na literatura, no teatro, performance, enfim. E foram mais de 20 ações produzidas por mulheres dentro da Bienal Internacional de Curitiba, que, junto com essa ação e o Projeto Armazém, me deu o prêmio naquele ano de Jovem Curadora da Bienal. E eu vou passar um pouco para vocês terem ideia do que a gente produziu dentro da Bienal, e depois a gente entra no Mulher Artista Resiste. Aqui são exposições individuais, que foram feitas pelo Estado. A gente, na época, estava tentando uma parceria aqui em Joinville, mas não fechou também, para ser mais um centro e um polo. Então, foram muitas ações, né, diante dessa produção da Bienal. Aqui o Armazém, o Espaço Cultural Armazém, que é um outro polo, um outro centro. O Espaço Cultural Armazém Coletivo Elza surgiu em 2016, na cidade de Florianópolis, primeiro com o desejo de abrigar o acervo do Projeto Armazém, esse acervo de múltiplos, que recorredamente haviam pesquisadores, professores, escolas querendo ver esse acervo, pesquisar sobre esse acervo, ver uma determinada obra, e isso ficava na minha casa. E aí, em 2014, eu me torno mãe, que também, para mim, tem um movimento muito importante para pensar a ação das mulheres mães dentro do campo artístico, no mercado de trabalho, etc. E, então, em 2016, diante da situação, o acervo ficava no quartinho onde era, se transformou o quarto da minha filha ali.
E diante desse pedido das pessoas, então, assim, consecutivamente haviam pessoas na minha casa pesquisando, e eu, não, vou tentar tornar esse acervo mais, apesar de particular, mais público. Abrimos o espaço e, junto com esse espaço, a gente montou um coletivo de mulheres, o Coletivo Elza. Esse coletivo, ele inicialmente, a maioria das mulheres eram mulheres artistas, mas foi vindo junto psicólogas, doulas, biólogas, bibliotecárias, enfim, um grande número de mulheres de outras profissões que começou a criar um projeto coletivo feminista dentro da cidade de Florianópolis, aonde conseguia desenvolver acolhimento para mulheres mães, principalmente no processo de puerpério. Hoje, por exemplo, a gente tem um projeto lá em Floripa, está acontecendo agora o Maio Furta Cor, com as mulheres mães, lá no Jardim Atlântico, produzido pela DOSC, Associação de Doulas de Santa Catarina, e o Coletivo Elza. A nossa psicóloga Virgínia está lá produzindo essa ação junto com outras mulheres. A gente apoio psicológico às mulheres mães. Na pandemia, por exemplo, a gente tinha um grupo intenso de psicólogas trabalhando em parceria com a CESUSC, que é uma universidade lá de Florianópolis particular, que atendiam mulheres, principalmente mulheres em situações de vulnerabilidade, em múltiplas situações, e o público LGBTQIA+, de forma voluntária e gratuita. Então, para a gente, apesar de carregar essa ideia, né, do mulher artista resiste, também está no campo social, não apenas na produção das artes visuais. Isso foi criando outras camadas e outros locais desses acolhimentos coletivos, de como, por exemplo, assessorar uma mulher mãe que tem medo de parir num hospital público e tem medo de sofrer violência obstétrica. Então, haviam doulas voluntárias nesse espaço. O triste é que, em outubro de 2022, o ano passado, essa casa onde nós estávamos, que é essa casinha aqui, o aluguel dela aumentou muito e a gente saiu desse local. Então, isso fez com que a gente perdesse um pouco essa condição de um espaço que acolhe fisicamente para se tornar um espaço nômade. A gente está fazendo ações pela cidade, porque não temos uma sede, não temos um local. Como é um instituto sem fins lucrativos, nós não ganhamos financeiramente nada com esse espaço, a gente não conseguiu mantê-lo, infelizmente. Então, nosso desejo é que, né, com a partir das leis que estão surgindo, esse espaço possa voltar, porque a gente sabe que ele, de fato, é um espaço muito importante de acolhimento, não só para a arte, mas em outras instâncias na cidade, onde aquilo que o governo deveria fazer, não consegue fazer, e a gente tenta fazer, mesmo que seja em micro, né, algumas ações e acolhimentos. Então, esse coletivo surge em 2016, e, a partir daí, a gente consegue também realizar muitas ações nesse espaço, trazendo artistas de outros locais, não só de Florianópolis. Aqui mostrando algumas ações, né, nessa sede, nesse local, de algumas coisas que acontecem, como exposições, feiras, aconteceram, rodas para gestantes. A gente tinha um cinema que era na área externa também, o Cine Pomboca. Pomboca, para os açorianos, eram as lamparinas, né? Então, a gente fazia essa ideia das pombocas iluminando o jardim. E era um cinema bem comunitário, assim. Então, a gente, de vez em quando, chamava os próprios cineastas catarinenses para apresentar um vídeo, para falar um pouco sobre essa produção e essa aproximação mais com a comunidade mesmo, né? Aqui é um projeto que é super bacana, que se chama Maré, Mulheres em parceria com o CESUSC, com a Faculdade CESUSC, na área de psicologia, que são mulheres que sofreram violências. E muitas estão em medidas protetivas. Então, eram realizadas, dentro desse espaço, cursos, oficinas para essas mulheres, e, inclusive, cursos voltados para o processo de descolonização, pensando os movimentos feministas, as vozes Abiala, e também dentro da produção aí artística, né, trazendo essas informações de artistas mulheres para essas mulheres que frequentavam esse projeto Maré. Aqui era um pouco do espaço, nosso jardim.
e a gente ficava, de frente da casa tinha a praia, então a nossa relação com o mar também, de vez em quando, se estendia para o fora, né, para outros ambientes da comunidade. Aqui é o Ciranda de novo, então voltei lá para o Ciranda para mostrar um pouquinho de algumas obras nesse espaço. Aqui, no fundo, a gente vê um trabalho da Silvana Macedo, falando da relação da maternidade, das mulheres mães com as suas mães, nessa prosperação, né, pensando nessa relação da temporalidade. Nesse primeiro plano, a gente tem um trabalho da Rosana Bortolin, que são, aparentemente, várias santinhas. As pessoas olham e acham que são santas, mas quando chega perto são vaginas, né, criando essas cirandas e essa circulação. Aqui ao lado esquerdo a gente tem a Fran Fávero, Marina Moros, a Priscila dos Anjos lá no fundo, a Sandra Fávero, trabalhando a questão do etarismo da mulher, com suas marcas, a sua temporalidade. Então, a ideia do Ciranda é muito esse olhar para várias frentes do universo da mulher, né, na sociedade, provocando essas ações em diferentes idades, em diferentes temas, em diferentes provocações. Essa exposição, ela também está dentro desse pensamento, desse circuito, Arte e Feminismos. Em 2017, a gente fez uma convocatória dentro do Fazendo Gênero, que é um dos maiores eventos sobre gênero no Brasil, e é um evento internacional, então, por vezes, vem muita gente de fora para palestrar e participar do Fazendo Gênero. Ele se propõe a ser um circulador de ideias também artísticas. Então, esse ano, por exemplo, a gente já está fazendo o Fazendo Gênero, que vai acontecer em 2023, e dentro do Fazendo Gênero tem a área cultural, o setor cultural, onde faz várias propostas, e é sempre também inscrição. As pessoas se inscrevem, não é um convite direto. Então, dentro da ação do Fazendo Gênero, em 2017, a gente fez uma convocatória nacional que era para as mulheres mandarem múltiplos e publicações de artista, 2 exemplares que ficavam, um para o Projeto Armazém e um outro para a Tenda de Livros, que é um projeto de São Paulo da Fernanda Grigolin, um projeto super importante também. E, diante disso, dentro do nosso acervo, a gente começou a olhar que, dentro da coleção, há várias coleções, há vários temas, há vários encontros. E a gente queria ampliar a produção de mulheres dentro desse acervo. Então, essa exposição nos ajudou a pensar um pouco mais nessa ampliação. Aqui, a gente criou uma oficina dentro do Fazendo Gênero, para as pessoas poderem pensar e produzir também trabalhos, não apenas a gente ficar falando, mas como isso pode se tornar uma ação. Essa mesa aqui que vocês estão vendo já é um tanto do acervo do Projeto Armazém, com os temas que tocavam, questão sobre mulheres e feminismos. A gente criou uma exposição também do Projeto Armazém dentro da sala de leitura e escuta, lá na UDESC, como parte do Fazendo Gênero, e uma conversa com a Fernanda Grigolin para falar do livro, do jornal Borda, que era uma publicação dela anual. Aqui um pouquinho da exposição. Essa é uma outra edição do Ciranda, também com a participação de 3 mulheres, algumas do Estado e algumas de fora. A gente tem a participação da Priscila, aqui de Joinville, a Sara Uriarte, de Itajaí, a Helenise Dezinski, que é de Curitiba, mas já morou aqui também, e tem uma produção super atual, com várias outras participações, inclusive com pessoas de São Paulo, como a Lilian Amaral, e, enfim. Então, essa ideia de pensar essa ciranda como continuidade também é pensar sempre a inserção de outras mulheres nessa circulação dessa exposição, que a ideia é que não se repita a produção das mulheres, mas que elas possam continuar aí diante desse processo ciranda, sempre outras mulheres, 13 outras mulheres, falando sobre outros temas e outras questões. Aí eu volto para o Mulher Artista Resiste, que aqui, especificamente, é para a gente pensar essa ação dentro da Bienal. A gente, na época, fez uma parceria, várias parcerias, na verdade, mas o que abriu o projeto foi uma apresentação da Lineker,
de uma mulher trans para pensar essa questão dos feminismos e que o feminismo hoje, na contemporaneidade, abarca. E foi um show que já estava previsto, na verdade, que a gente foi lá bater na porta da produtora e falou: a gente gostaria de fazer parceria, vocês topam? E a produtora topou, e a gente fez, então, um lançamento da Bienal dentro do show da Lineker, lá no SIC, que foi super bacana, assim, porque, inclusive, durante o show, ela parou alguns momentos, falou sobre esse evento, chamou para as outras ações, para tornar realmente isso uma ideia de cartografia, de movimento, de circulação, conectividade coletiva, né? Então, aqui algumas ações, apresentações musicais de artistas mulheres, desde DJ. A banda Mulamba também abriu lá o evento, foi incrível. A exposição Ilhas de Força, da Luciana Petrelli, é uma fotógrafa curitibana, mas que mora em Florianópolis há algum tempo, e já morou em Joinville também. A Luciana Petrelli, ela produziu e gerenciou as fotografias do primeiro álbum da Mulamba. E ela produziu, não sei se vocês conhecem essa banda, Mulamba? Já tocou aqui? É uma banda só de mulheres feministas de Curitiba, que, infelizmente, vai se encerrar. Mas foram mulheres incríveis, assim, diante de muitos temas emergenciais a serem tocados, cantados. E, para quem pôde já ver um show, realmente é muito emocionante, né? E a Lu, então, ela fez toda essa... E não foi só a fotógrafa que foi lá fotografar, ela pensou as cores, ela pensou, ajudou a pensar a roupa, ajudou a pensar o cenário, ajudou a pensar todos os locais, para aí sim pensar essa produção que vai para além da fotografia. É um elemento artístico também, né? Então, a gente fez essa exposição, que está lá num dos primeiros slides, que eu vou voltar, que foi ocupar o Espaço Cultural Armazém, como uma grande instalação. Né? Foi tudo pensado diante dessa exposição. Então, tem lá o vídeo de fundo que aparece as participantes musicistas da Mulamba, diante desse rio vermelho, a partir da música Lama, que é uma música delas que fala muito sobre as barragens, né, que destruíram e mataram pessoas e destruíram ambientes, meio ambientes brasileiros incríveis, e que até hoje tem essa história super pesada diante, né, desses lugares lá em Minas Gerais, e fala um pouco sobre isso. No chão tinha uma instalação de um vídeo, que era esse rio vermelho correndo, né, que é de sangue, que é de lama. Esses fios vermelhos que vão conectando a pedra, a natureza, com as próprias mulambas, né? E foi muito bacana, assim, porque para elas também foi algo que elas não estavam esperando, né? De repente, elas, mulheres da área da música, se veem dentro de um espaço e de uma exposição também, fazendo essa relação com o ambiente. Então, essas pedras são pedras do jardim da artista, então ela fez todo um movimento para fazer essa instalação, levar para bairros que são muito distantes. Assim, era uma equipe gigante de gente trabalhando voluntariamente, importante dizer, sem ganhar nada. Então, aqui o show da Mulamba, nessa abertura e exposição. A gente teve uma performance da Fernanda Magalhães. A Fernanda Magalhães, ela, historicamente, é super importante para a história da arte brasileira, porque ela é a primeira mulher gorda a fazer performance, usando o seu corpo na história da arte brasileira, na década de 80, início da década de 80. E a Fernanda já foi, assim, uma referência em muitas teses, mestrados, pela importância histórica disso. E ela também é muito referenciada no teatro e nas artes visuais. A formação da Fernanda é em artes visuais, ela foi professora de Londrina, e é uma pessoa super importante e atuante no cenário. E foi uma performance muito impactante para quem estava presente. Porque a Fernanda entra com toda essa roupa pomposa, seda, etc., e ela fica, durante a performance, tentando se equilibrar num banquinho vermelho. Esse corpo que não cabe naquele banquinho vermelho, que é o banco da sociedade, que fala sobre beleza, que fala sobre moda, que fala como a mulher deve ser, e ela não se encaixa nesse banco.
E aí, num determinado momento, ela começa a tirar a roupa. Fica nua, pega um machado e quebra esse banco. E convida o público a quebrar esse banco. Então, é essa ideia que nós, coletivamente, conseguimos mudar os estereótipos que nos impõem socialmente, constantemente, né? Para quem não conhece, eu indico procurar um pouco o trabalho dessa mulher incrível que é a Fernanda Magalhães. A gente teve apresentações, a Brasa Barca, que é um grupo de literatura de mulheres. Tem várias mulheres do estado, não é só de Florianópolis. Então, quando elas têm apresentação, vem gente de Chapecó, vem gente de vários lugares para poder fazer as apresentações. Nem sempre todas as mulheres conseguem estar juntas ao mesmo tempo, mas é um grupo bem importante da área de literatura. Cores da ID, que é um bloco só de mulheres, principalmente mulheres afro. A gente fez feiras, apresentações de performance, apresentação de música. A gente fez uma residência dentro desse projeto da Bienal com a Lília Amaral para pensar a produção de mulheres dentro do Espaço Cultural Armazém Coletivo Elza. Apresentação de vídeos de mulheres de várias regiões do Brasil e algumas da Espanha também. Lançamento de vídeos documentários. Esse aqui era um vídeo documentário Imagem e Desejo, da Sandra Alves. E aqui algumas imagens dessas ações em 2019 dentro do evento Mulher Artista Resiste. Essa aqui da direita é minha filha, cantando todas as letras de cor com as mulambas. E foi super bonito assim, ver a apresentação delas nesse espaço. Aqui um pouco da performance da Fernanda, que ela convidava o público constantemente a participar. A Brasa Barca e o lançamento da exposição com as mulambas. Cores de AID, cores, a gente fez o movimento delas trocarem primeiro na praia para que os passantes vissem e que trouxessem arrastão para dentro do espaço. Aí, diante desse movimento do Mulher Artista Resiste, nessa parceria com o Projeto Armazém, então, ainda em 2019, eu olho para esse acervo e faço uma seleção do acervo para participar ainda dessa extensão da Bienal Internacional de Curitiba com uma exposição em São Paulo, na Choque Cultural. A Choque Cultural é uma das principais galerias do mundo, com a produção da arte urbana. Eles ajudaram a lançar artistas como Gêmeos, enfim, outros artistas, e é uma galeria que também tem muito essa proposição de pensar essas parcerias coletivas. Então, eu escrevi, junto com a Lília Amaral, para o Baixo Ribeiro, e perguntei: você aceita que a gente faça essa exposição em São Paulo, da Bienal? Tal? Topou. Lá foi a gente, com um monte de obra, para São Paulo, para produzir essa exposição de múltiplos. E aí, então, na primeira vez, o Armazém faz uma exposição que é só de mulheres, o Projeto Armazém, fazendo essa seleção dentro desse movimento Projeto Armazém e Mulher Artista Resiste. Além disso, a gente fez uma oficina lá também, e a gente foi fazendo uma ação com vários artistas aqui, que não era só pensado para mulheres, mas todas as pessoas que gostariam de participar, produções de lambes para serem inseridas dentro da Vila Mariana, ali nas proximidades da Choque Cultural. Dentro da ação também do Mulher Artista Resiste em São Paulo, a gente fez oficinas na Oswald Guild e uma mostra de videoarte dentro do cinema, para quem foi já nesse espaço. É um cinema incrível, daqueles bem antigos, assim, e super acolhedor, e a gente conseguiu fazer essa mostra de videoarte só de mulheres artistas dentro da Oswald. Então, aqui algumas imagens dessa mostra de vídeo. E, em consequência de todas essas atividades, e também como uma das propostas por conta do prêmio, né, da jovem curadora, eu tinha que articular uma exposição em Curitiba, que foi pensar essa exposição que aconteceu no Choque Cultural em São Paulo, em Curitiba. E a gente leva, então, essa exposição para Curitiba, para uma galeria lá em Curitiba. Aqui ainda é Choque. Algumas obras. E aqui já em Curitiba.
na Galeria Design Center, que fica, acho que bem na região central do Barão de Batovi, se não me engano o nome da rua. Diante dessa exposição também, aconteceu que o encerramento da exposição casou com as proximidades do 8M, da qual, 8M, Dia Internacional das Mulheres, que normalmente a gente faz várias ações dentro do 8M. E, então, a gente decidiu convidar as mulheres artistas dessa exposição a fazer uma roda de conversas lá em Curitiba, que foi muito interessante. E que foi também, ao mesmo tempo, para a gente, naquele momento, muito instigante a pensar, porque havia um homem muito incomodado na plateia, que a todo momento ficava conversando, falando, cortando as mulheres e perguntando por que os homens não podiam apresentar, por que os homens não podiam falar. E, em um determinado momento, a gente decidiu, alertar que o feminismo, ou melhor, os feminismos, não quer a exclusão dos homens. A gente quer os homens perto da gente, a gente quer os homens conosco. Mas há espaços que a fala da mulher é importante, deve ser ouvida. Porque exatamente o que foi construído historicamente foi o silenciamento da mulher. Então, espaços como este, a ideia é que a mulher seja protagonista e que o homem seja um participador, que possa trocar conosco em outras instâncias, né? E, diante disso também, muitas vezes, dentro do coletivo Elsa, várias vezes a gente foi atacada. Mas por que eu não posso? Gente, homens expunham lá constantemente, né, já? Então, assim, não era um lugar excludente, nunca foi, porque a gente entende que esse trabalho é um trabalho de base coletivo, que é um trabalho de base social. Essa construção é social. Até um dia que a gente não precise mais ficar reivindicando esses espaços e isso seja trabalhado de maneira natural, em todas as instâncias, quando a gente fala sobre mulheres, negros, indígenas, enfim, todos os grupos ditos minorias, que socialmente, se a gente for pôr na conta, são as maiorias, né? Então, é muito nesse movimento, nessa reivindicação desses espaços que esperamos que futuramente seja algo muito horizontal na nossa sociedade. Aqui, ainda no Design Center. Algumas das mulheres que ajudaram a produzir a exposição. Então, é sempre importante dizer que é realmente um corpo coletivo, são muitas pessoas, e muitas pessoas trabalhando de forma voluntária, sem ganhar nada financeiramente, para que essas ações possam ser construídas. E aí, em 2020, eu dou um salto para pensar que a gente entra na pandemia. E agora, como é que a gente faz com a arte, né? E isso foi uma pergunta muito emergencial, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a arte salvou muito da nossa sanidade durante a pandemia, né? Foi um local... E aí, a Choque Cultural me convidou a realizar exposições de artistas do acervo do Projeto Armazém, exposições virtuais. Dentro desse recorte teve várias participações, teve participações de homens, brancos, héteros também, mas a gente tentou olhar um pouco mais para a produção das mulheres e também de artistas negros e indígenas dentro desse acervo, né? O que a gente tem para contar sobre essas pessoas? E foi algo muito bacana, porque esse material que foi produzido, foram 20 e poucas exposições no ano. Não sei como eu fiz isso. Eu acho que foi exatamente a tentativa de manter sanidade na pandemia, foi um respiro, assim, pensar essas produções. E isso voltava para a gente, de professores, dizendo, eu estou vendo a exposição virtual, estou usando esse trabalho em sala de aula, estou fazendo isso girar. E isso ia mantendo para a gente essa vitalidade, assim, esse sopro mesmo, né? Então, eu trouxe aqui um pouquinho de um recorte de algumas artistas mulheres dentro da Rede Choque. Aqui, só para vocês verem, aqui cada link é uma exposição, e foram muitas, com muitos artistas catarinenses de várias regiões. A Fran Fávero, ela é natural
do Paraná, mas morou ali na região da fronteira, então tem uma inserção muito com a ideia da tríplice fronteira, da relação da língua. Então, a Fran é uma artista que ela foi alfabetizada em espanhol, em português e também guarani. Então, essa relação das línguas e das fronteiras tem muito a ver com o trabalho dela. Esse trabalho de camuflagem, ela faz numa época em que ela ganha uma bolsa e vai para Quebec. E numa das disciplinas, os estudantes tinham que trabalhar com fotografias de acervos que ninguém sabia de onde vinham essas fotografias, mas eram fotografias antigas e que estavam nesse acervo historicamente. E a Fran, então, foi olhar para essas fotografias e pensar essa relação da domesticação da mulher, domesticação do corpo feminino, e como a formação dela é também em biologia, ela olha para a domesticação da natureza, algo que o homem, né, tentou controlar e fazer ao longo da sua história. Então, ela pensa essa relação dupla sobre o corpo da mulher domestificado e a natureza domestificada. Esse outro trabalho é um vídeo onde ela mergulha nesse encontro de águas de regiões entre essas fronteiras, né? Então, seria essas fronteiras passando por o corpo dessa pessoa, dessa artista. Ela entra no vídeo e desaparece, vai entrando nessa água e desaparece. E aqui ela pega as margens de rios diferentes e fica transpondo de um vídeo a outro, misturando essas águas. Esse é um cartaz, um múltiplo, bem simples, mas que eu acho muito bonito, né? Ela joga com essa coisa do corte da folha, que não dá para ver aqui porque o fundo também é branco, mas esse algo de dentro transborda, e a própria palavra transborda ao longo da folha, né? Kati Burg. A Kati Burg é uma artista uruguaia, ela mora em Florianópolis, e a questão do universo da mulher sempre é algo muito marcante no trabalho da Kati, mas depois que ela se torna mãe, esse trabalho fica mais potente e acaba sendo mais forte evidenciado. Ela trabalha com múltiplas linguagens, aqui é uma aquarela. A questão da casa sempre foi, a casa, a mulher e a maternidade foi um elemento super forte e continua sendo na produção dela, que na pandemia ganhou uma atmosfera ainda mais forte. Esses são alguns desenhos da pandemia, dessa mulher, mãe, artista, enfim, se multiplicando e se virando, né, em múltiplas funções. A Sandra Fávero, ela é de Curitiba, mas é professora de gravura lá na universidade. E ela tem essa questão da memória, da linha, do tempo, algo que demarca muito a produção da Sandra. E que, por vezes, a gente olha para uma imagem dessa e não imagina o que ela está trabalhando, o que há por trás, mas esse trabalho específico, a série que eu vou mostrar aqui, fala do doutorado dela, e ela trabalha com o estuário, com o que esse encontro entre o mangue e o mar traz, e às vezes lixo, elementos do próprio ser humano que o mar recebe e descarta novamente. Então, tem a ver com essa relação da paisagem. A Sandra semanalmente caminha sobre uma mesma paisagem para poder observar, olhar e, a partir disso, fazer a sua produção em gravura também. Por exemplo, isso aqui é trama, a trama que o mar devolveu e que ela leva para chapa de metal, tira a textura e cria a gravura. Aqui objetos, né, que o mar devolve, esses incrustamentos, algas, enfim, coisas que vão se alojando nesses objetos que são depositados na praia pelos seres humanos e que ela vai resgatando isso. Ela tem uma coleção enorme de objetos e faz a instalação com essas produções.
E aí também, durante a produção do doutorado, a Sandra nunca fez performance. E aí, num determinado momento, ela olha para uma mulher, né, com quase... Ali ela já estava prestes a fazer 60 anos, e pensa, eu quero olhar para o meu corpo enquanto marca, enquanto gravura, enquanto matriz, enquanto em estado constante de movimento. E aí ela começa a fazer performance em relação com esses objetos que ela encontra na praia também. E o nome da série, inclusive, né, arqueologicamente contemporânea, tem a ver com isso, do achar, do desvendar, do encontrar, mas também encontrar a si mesma nessa relação. A Bruna Granucci, ela é do Rio Grande do Sul, já morou em vários lugares aqui do estado, e é formada em cinema, mas tem uma produção em artes visuais, trabalha bastante com colagem, e tem toda uma série pensando questões vinculadas à mulher, às questões feministas e também à maternidade. Esse trabalho, por exemplo, estava no site da Choque e foi censurado, a gente teve que tirar do ar. Esse trabalho aqui, Buquê Marginal, ele está na exposição virtual da Choque, mas eu fiz a curadoria dele física também na Fundação Cultural Badeschi. E foi um trabalho que ele foi selecionado antes da pandemia, mas só foi exposto depois que começou a ter alguma flexibilização das pessoas começarem a circular. E a ideia desse projeto é o seguinte, ele cria uma instalação no espaço com buquês de matos, onde as mulheres, várias mulheres, são convidadas a vir e a fazer esses buquês e ir criando essa instalação coletiva. Nessa ideia do que ela chama de buquê marginal, desse mato que é marginal, mas que, por vezes, contém múltiplas belezas, né? E ela vincula essa ideia de marginalidade à mulher, historicamente, às mulheres. Né? Então, também é uma ação coletiva produzida por mulheres. E no vídeo, nessa instalação, tem um vídeo dela fazendo a colheita desses buquês. Priscila Menezes, a Priscila é do Rio de Janeiro, mas também morou no estado de Santa Catarina, e tem uma produção também pensando o universo das mulheres. A Priscila trabalha bastante com desenho, mas também com fotografias e performance. A Guji, Monique Cavalcante. A Guji é uma jovem artista que hoje tem ganhado muito destaque nacional, não sei se vocês já ouviram falar. Ela é uma artista que trabalha com pintura, não é o forte da sua produção, mas também trabalha com performance, mas ela ficou conhecida pelos grafites. Num lugar que, historicamente, majoritariamente, são homens que estão inseridos dentro desse circuito. Então, o que a Guji consegue fazer, principalmente no estado de Santa Catarina, e começou a levar esses trabalhos para fora do estado, é o olhar para a produção também de artistas mulheres, né? De artistas mulheres, mães negras. Imagina toda uma rede de uma mulher que tem 2 crianças pequenas tendo que viajar constantemente para vários lugares fazerem grafites imensos, gigantes, por vezes com as filhas, por outra com a rede de apoio, tão importante as mulheres mães. E aqui são algumas produções. Esse é um dos mais conhecidos, que é uma homenagem a Antonieta de Barros, que ela fez em coautoria com a Tuane e com o Thiago Valdi. Mas, para quem conhece o trabalho da Guji, é muito marcante as cores, os traços, algo que se torna recorrente na sua produção. Uns trabalhos mais iniciais, performance. Aqui ela estava gestando. Aqui uma performance junto com a filha, a Cássia. Foi uma ação feita dentro da Bienal Black.
A Itamara Ribeiro é uma artista que também morou em Santa Catarina durante muitos anos e hoje mora em Minas Gerais. E a Itamara, ela faz um trabalho com o fazer feminino, a ideia do bordado, de atividades que eram ensinadas na escola até um determinado tempo. E a Itamara diz que isso fez parte da criação dela. A avó bordava, a mãe bordava, elas tinham uma série de revistas de bordados, só que a Itamara nunca conseguiu bordar direito. Então, ela era constantemente cobrada como deveria bordar. Então, ela decide que ela vai bordar errado e ela vai usar isso como um elemento artístico, né? E ela faz esse trabalho também nas ruas, instalando eles nas ruas de diversas formas em BH. E ela se apropria dessas revistas de bordado para bordar em cima e fazer do jeito que ela quer, como ela quer. O desenho é um elemento bem marcante, assim, para quem conhece a Itamara sabe que é ela, presente nesses desenhos. E também é interessante como ela vai trabalhando, às vezes, a articulação do que tem, né? Tipo, na própria revista, a mulher e o lar. Então, ela está ali naquela corrente, mas prestes a arrebentar aquela corrente, que, ao mesmo tempo, parece tão forte historicamente, mas também é tão frágil, e a gente consegue fazer esse movimento de libertação. Júlia Amaral. A Júlia nasceu em São Paulo, mas mora em Florianópolis já há alguns anos. E ela trabalha bastante com instalações urbanas também. Ela tem uma série de trabalhos com insetos, que ela vai registrando esses insetos e depois ela transforma em peças com fundição em prata. Aqui é a Luciane Petrelli. É muito bonito ver a história da Luciane, assim, de como ela foi se construindo e ela foi se desconstruindo. Porque a produção dela era fotografia que ela não conseguia entender ainda como elemento artístico. Mas, quando ela começou a olhar para a produção dela histórica, em determinado momento, ela percebeu que o que ela estava fazendo também era arte. E esse movimento de desconstrução cada vez foi ganhando força na produção da Luciane. Então, aqui é uma série de fotografias em fluxos que ela mistura elementos naturais e animais que criam uma outra paisagem, um outro ser. As fotografias das mulambas, que eu já havia apresentado e mostrado. Aí ela olha para essas fotografias antigas, essa é de 1979, e ela percebe que o que ela faz aqui é um trabalho artístico, porque tem todo um movimento de pensar uma ação, de pensar uma performance, de pensar a relação com o outro para compor essas fotografias. E ela vê que, ao longo da sua produção, ela registrou muitas mulheres em cenas nesses movimentos. Essa é uma série que ela fez na pandemia, super bonita. Teatro Sem Plateia é o nome. Então, reconstruiu toda a casa dela para pensar como a casa poderia ser um ateliê e um espaço para criação durante a pandemia. Raquel Stolfi, de Indaial, mas é professora lá da Universidade, da UDESC. A Raquel tem como um forte elemento pensar a relação entre sonoridade e palavra na sua produção. Esse trabalho, por exemplo, Sou Toda Ouvidos, são cartões, panfletos que ela vai atualizando ao longo dos anos. E ali tem o telefone dela, que é a ideia de que a pessoa ligue para ela e fale coisas e ela está escutando o outro, ouvindo o outro. A Doraci Goulart, na série de exposições da Choque Cultural, também tentei pensar algumas artistas que são importantes historicamente e que, por vezes, é importante dizer isso, né, artistas com uma certa idade são um pouco esquecidas dentro do circuito, mulheres e homens. Então, esse movimento de tentar pensar esse trabalho desses artistas
Nas exposições, o Carlos Aspe, a Jandira Lorenz, a Doraci e outras artistas também estavam presentes. E a Doraci ela tem uma importância muito grande para o cenário da arte catarinense, que eu acho que a gente não olha para isso com atenção. Arrisco dizer que ela foi uma das primeiras artistas a trazer a performance, a trazer a arte midiática, a trazer vários elementos que ainda não eram presentes na arte catarinense. Muito pelo movimento de ela estar estudando em São Paulo, fazer ações em São Paulo e constantemente estar em Santa Catarina, conviver com Lígia Clark, Lígia Pape, Elliot Sica, produzir junto com eles, expor junto com eles. E ela produzia essas ações no Estado. Ela conseguia fazer com que as pessoas realizassem ações coletivas. E é uma artista que eu acho que merece ser muito estudada, assim, diante de tantas coisas que ela fez, não só como artista, mas como professora, como propositora, como curadora. Ela já foi... Teve na direção da ACAP também, Associação dos Artistas Plásticos Catarinenses. Aqui, por exemplo, é uma ação em 1989, com a turma dela, da universidade. Então, ela pensava, por que a gente não pode fazer uma performance no SIC, sem avisar? Vamos, todo mundo, planejar a performance coletivamente, como ela vai ser realizada. Aqui, a direção é dela. E essa performance coletiva, arredondando essa bola, ela chama os alunos, então, para pensar essa mulher vestida de noiva, com essa foice na mão. E as pessoas entram nessa roda aqui, são vários corpos na época, estudantes dela fazendo essa performance. E ela fazia muitas ações do que, historicamente, veio se chamar, depois, na história da arte, de descontinuidade, né? Essas ações pensando a relação do espaço e de criando essas descontinuidades sem você avisar previamente, de ir lá fazer uma relação na cidade, no local, sem uma comunicação prévia. E aí, o que é interessante no trabalho da Doraci, é se reinventando constantemente. Então, ela não sabe mexer direito no celular, ela está com acho que 80 anos, e ela vai lá e resolve que ela vai trabalhar com a mídia eletrônica. Então, ela tira as fotografias, faz performance para a câmera, baixa uns aplicativos, mistura fotografia, cria uma outra imagem, ela constantemente vai se reinventando. Então, essa fotografia é de 2014, e tem outros trabalhos aqui que vocês vão ver também. Eu faço pulos históricos, tá? 86, 83, esse é um trabalho que é bem conhecido, que é a ética visual, a cápsula do tempo. Tem aqui no MAGE algumas cápsulas, no MASC tem algumas cápsulas. A primeira exposição foi em Santiago, no Chile, onde ela queria essa instalação, e aqui embaixo, inclusive, as crianças que estão ali eram os filhos dela, pequenininhos. Ruptura do tempo, ela fazia muita instalação na paisagem, pensava essa relação da paisagem e de como pensar essa escultura, esse objeto, num desdobramento, que era a fotografia, nessa relação da continuidade do trabalho a partir da fotografia. Esse é um trabalho que tem no acervo do MASC, Rito Central da Sagração da Primavera, de 88. E eu trouxe esse trabalho de 78 também, porque ela é uma das pioneiras da técnica da heliogravura no Brasil, com Júlio Plaza, produzindo na Argentina, e ela produzindo aqui, que é uma técnica de gravura, de produção de gravura. Ela tem uma materialidade, uma fixação um pouco diferente das outras, porque ela vai esmaecendo ao longo dos anos. Mas, logo depois que a Doraci faz essa relação aqui no Brasil, muitos artistas começam a produzir nessa técnica também imagens. Então, ela se torna uma figura importante no desenvolvimento dessa técnica. E aí, eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Aqui é o site do Projeto Armazém, onde a gente vê o que é o projeto, as edições das exposições. Eu esqueci de linkar aqui a internet.
O que eu trouxe para vocês aqui é uma apresentação com muita imagem, com muito slide, mas eu nem entrei. Teve a segunda edição do Mulher Artista Resiste, que a gente fez durante a pandemia, que foi pelo SC Cultura em Sua Casa, aquele edital que houve no Estado, que a gente fez várias conversas e ações. Então, tinha uma performance ao vivo, apresentação de música ao vivo, produzida por mulheres, conversas com mulheres de diferentes áreas. E, no ano passado, a gente fez o MAR, Mulher Artista Resiste. A gente fez uma espécie de imersão, residência. Não está entrando aqui ainda. E essa imersão, ela teve como convidadas mulheres de áreas distintas, a Mara Moira, que deu uma oficina de outras críticas literárias. A Mara Moira é uma mulher trans, professora universitária na área de literatura, com uma produção textual super importante e incrível. A Moara Tupinambá é uma artista indígena que veio fazer uma imersão, uma residência sobre cartografias da memória, autobiografias e ativismos indígenas nas artes contemporâneas. Virginia Viana, que é a psicóloga lá do coletivo, trabalhando as questões sobre experiências, maternidades e subjetividades. Dandara Manuela, que fez uma residência falando sobre voz e resistência. A Fernanda Magalhães, que veio trabalhar a performance, questões do corpo e gênero. E o Enizinga, o grupo Enizinga, que é um grupo do Ceará, do Crato, onde tem como coordenadora a Renata Felinto. A Renata Felinto é uma artista negra, super importante no cenário contemporâneo brasileiro, e tem uma importância também para pensar a educação. A partir de 2003, nós temos uma lei que pouco, de fato, é trabalhada nas escolas, que é uma lei que obriga o ensino das culturas afro e afro-brasileiras em sala de aula. E em 2008 surge a lei também trabalhando as culturas indígenas. Porém, a gente ainda trabalha isso nas escolas de uma maneira muito superficial, no mês da consciência negra ou no abril indígena, mas não numa questão transversal o ano inteiro. E a Renata, ela criou um livro, escreveu um livro, organizou um livro que é para pensar a arte africana e afro-brasileira em sala de aula, para que seja algo que atravesse o tempo e pense essas relações historicamente, não apenas diante de algumas datas e contextos. Então, ela não é só uma artista, é uma ativista e é uma professora, educadora, super importante para pensar essas questões no Brasil. E essa imersão, ela era online, foi a partir de um convite do SESC Nacional, SESC Convida, que no Sul selecionou o projeto Armazém, o Coletivo Elza, e Armazém Coletivo Elza, e mais um outro projeto. E tinha como premissa, o projeto que a gente pensou, a participação de pelo menos 50% de mulheres de Santa Catarina. E os outros 50%, aí abria-se para o Brasil. Que foi muito bacana, porque a gente também teve uma inserção muito grande do Estado. Assim, então, a gente também tinha lá, na hora da seleção, umas questões classificatórias para pensar a idade. E muitas mulheres mais velhas foram participar, dizendo: eu não consigo mais entrar em residência, não consigo mais entrar em exposições por conta da minha idade. Parece algo tão absurdo, né? Mas é uma questão sobre etarismo importante a pensar hoje no Brasil. A questão de pessoas com deficiências. Então, tinha umas regras de seleção que era tentar entender os movimentos de inclusão dentro desse terceiro Mulher Artista Resiste, que foi muito bacana o resultado. No final, cada grupo criou ou um livro de literatura, o grupo da Dandara Manuela produziu uma produção musical coletiva, originária pelo grupo, não é uma interpretação.
Da Moara, ela tinha muita proposição de pensar as relações da nossa árvore genealógica, de onde a gente veio, de que lugares, de que família, e que apontava muito sobre como muitos de nós brasileiros não conseguem achar essa linha histórica na nossa formação. Quando vem, né, de famílias europeias é um pouco mais fácil, porque inclusive hoje você paga sites que encontra para você. Mas a linhagem que eu tenho família indígena, mas da onde? Da onde que vem? Que povo? Né? Por vezes não acha. A questão da negritude no Brasil é algo super importante, porque essas pessoas foram arrancadas dos seus lugares e aqui no Brasil criaram uma comunidade, criaram uma força coletiva, mas que apagou muito da sua história. As pessoas não sabem exatamente de onde as suas origens, de onde que elas vieram, né? Então a oficina da Moara entrava muito nessas questões. Da Virgínia, ela trabalhou bastante a questão da mulher, mãe. E, coincidentemente, todas as pessoas que escreveram eram artistas, mulheres, mães artistas, e foi produzido um livro no final dessa residência que a gente está para lançar, que é super bonito, que são cartas, como se fosse um tarô, que as cartas, cada carta fala sobre maternidade. E as cartas foram produzidas pelas mulheres dessa residência. Da Fernanda foi feita uma performance coletiva, então juntou-se essa relação do espaço físico, da temporalidade, das mulheres distintas no grupo, que criaram esse vídeo coletivo. Então, isso tudo vocês podem acessar depois na página, tem ali registrados os links para onde ver os trabalhos também. E do Inizinga era pensar a produção da arte e educação a partir do sertão do Cariri, mas a ideia da terra e do corpo, né? Desse lugar da terra, do lugar de onde viemos, e do corpo, e nessa relação em nosso corpo, nossa temporalidade. E aí, nas exposições, tem algumas exposições virtuais aqui também, dentro desse evento Mulher Artista Resiste, a gente pensou algumas exposições de artistas que tinham uma parceria com o Armazém, Coletivo Elza, ou com temas que a gente achava importante pensar. Tem a Duda Nas, que trabalha com as questões dos orixás, das matrizes africanas. A Fran Fávero, que é um desdobramento daquela série que eu mostrei para vocês, Camuflagem, que ela vai pensar a relação das mulheres fora do ambiente, quando elas vão para os jardins, a uma determinada época, as mulheres eram registradas com poses específicas nos jardins, então ela vai trabalhar essa relação com esse elemento da natureza novamente. Esse trabalho, Rastros da Performance, Gestos Decoloniais, a artista Letícia Reines, durante a pandemia, vai e faz uma performance no jardim do Coletivo Elza, e a gente registra essa performance e transforma nessa exposição virtual. Da GUGE, tem uma exposição chamada Gestos, que durante a pandemia, no seu trabalho de conclusão de curso, ela ficou pensando como fazer uma exposição, e ela pintou alguns quadros que ela instalava na rua. Ela pregava na rua e mostrava a localização para as pessoas. Já que eu não posso fazer uma exposição e juntar várias pessoas por conta da Covid, a ideia era que as pessoas circulassem pela cidade para encontrar essas pinturas da GUGE. Cosmografias Atemporais, que é da Amanda Melo de Mota, que fez uma residência no Armazém. Ela, dentro dessa proposição, ela é uma artista de Recife, que mora em São Paulo e passa quase 2 anos em residência, entre idas e vindas de São Paulo a Florianópolis. E nessas fases de residência, ela começa a pesquisar a relação dos calendários dos povos originários que se tem em Florianópolis. Há vários lugares onde as pedras são colocadas de uma determinada maneira que o sol passa entre buracos nessas pedras uma vez ao ano, que era o que demarcava esses calendários ancestrais para pensar a relação do tempo. Então, a Amanda faz todo um mapeamento de como o Sol se instala nos solstícios e equinócios, então ela vai estudando isso, pensando isso, e juntamente a essa ideia de ancestralidade,
ela começa a fazer um mapeamento também das mulheres benzedeiras e curandeiras que se tem em Florianópolis ainda viva. E ela vai até essas mulheres, recebe plantas, recebe vários elementos que ela transforma depois nesses arcos que a gente está vendo aqui na foto, com essas plantas, ervas, e ela faz uma performance que ela queima, num ritual pensando a ideia das bruxas também, enfim, ela junta vários elementos ancestrais dentro desse trabalho. O Teatro Sem Plateia, que eu já mostrei um pouquinho, da Luciana Petrelli. Longe de Casa é um trabalho da Yara Osman, que é uma artista síria, que foge da Síria, né, por todos os movimentos impostos pela guerra e destruição, e junto com um companheiro vai parar em Florianópolis, abre um restaurante no Campeche, no sul da ilha, e ela é fotógrafa e produz fotografias lindíssimas. Eles também participaram do Bienal Internacional de Curitiba com uma instalação junto com a Silvana Macedo falando sobre essa questão da destruição da guerra, desse elemento como algo constituinte de muitas pessoas que estão nesse processo de fugir, né, dos seus espaços. Então, assim, para retornar, por exemplo, para visitar a família, não é fácil, porque você é tido como um fugitivo do seu lugar, né? Então, durante algum tempo, eles ficaram buscando isso para poder voltar e visitar a família e poder sair depois do local, né? E conseguiram isso no ano passado. Mas, enfim, essa exposição fala um pouquinho sobre isso. O Graça Crua, que é o da Fernanda, eu vou abrir rapidinho aqui para vocês, que eu não vou ter tempo de mostrar todas. Mas é a exposição que ela faz no jardim, que eu falei para vocês. Não está abrindo aqui as imagens. Foi. Nessa performance que ela fica tentando se equilibrar nesse banquinho. E aqui já ela despida, quebrando esse banco. E ela chama o público a participar, né? Para quebrar junto, coletivamente. Esse banco que não é só um banco, mas representa tanta coisa. Aqui ainda a gente tem uma exposição do Silvana Macedo, que pensa a relação do espaço doméstico também, da mulher na pandemia, da Moara Brasil Tupinambá, uma artista indígena.
uma performance da Camila Durans, que se chama Medusa Rendada, Como Lembrar, mas Como Esquecer. É uma performance belíssima, porque ela vai olhar para os livros de história e repensar a Medusa, que historicamente foi nos colocada como uma mulher que amaldiçoava as pessoas, mas, na verdade, a história que é revisitada é que, na verdade, Medusa sofre um estupro. E, a partir do estupro, a esposa ciumenta joga o feitiço para que ela se tornasse naquele monstro. E essa mulher que foi violentada ainda sofre a ação de se tornar um monstro. Então, o canto da Medusa era muito mais esse choro coletivo dessa mulher que foi violentada. E a performance fala sobre isso, é super forte, assim, toca em questões, emoções muito... E essa mitologia que é revisitada historicamente, recontada de outra forma, ou encontrada, né, mas que a história acabou retirando esse olhar para essa mitologia, até porque, socialmente, a gente olha de forma diferente para uma violência sexual, como se olhava antes, né? O corpo da mulher era um corpo coletivo, de propriedade coletiva, e que isso vai sendo transfigurado e mudado ao longo da história para ver todas as relações de violências que foram acarretadas ao longo dos tempos. Lairoe, Exu e Mojubá também é uma exposição que fala de uma produção de uma artista negra, ou melhor, artista negra, negre, uma pessoa não binária, cus, que trabalha elementos vinculados às culturas africanas. O Nós Mulheres é um projeto de extensão onde o Grupo Articulações Poéticas, junto com a professora Silvana Macedo, e eu pude participar da primeira e segunda edição, junto na organização, pensa a relação da produção de mulheres artistas. A primeira produção foi uma produção virtual durante a pandemia, que algumas artistas até de Joinville participaram também, e produziram juntas. E a segunda edição foi final do ano passado, início desse ano, que vai ter uma exposição agora em novembro, para pensar o que foi produzido nesse curso. E aqui, a Renata Filinto, que eu já tinha falado para vocês lá no Enizinga, é uma exposição dela, também virtual, chamada Amortecimento. Tem muitas coisas aqui no site, que eu vou deixar... O pessoal vai deixar ali o link depois para vocês, projetoarmazém.com, e nas abas vocês vão podendo ver como é algum desses projetos coletivos. Mas daí eu queria só trazer aqui para vocês uma exposição dentro do Projeto Armazém, que eu considero uma das exposições importantes historicamente, que foi a exposição que a gente ganhou o Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura. Pensando aqui nessa relação, né, do 33 Talk também, e a gente pôde fazer dentro dessa ação a maior edição. Isso aqui tudo é artista, coletivo, editora, olha aqui, gente. E a gente tinha 3 instâncias para pensar. Uma, as pessoas podiam se inscrever, e as obras daí eram selecionadas a partir de inscrição. A outra é olhar para o acervo e fazer um recorte desse acervo para estar na exposição. E o terceiro elemento é que era uma equipe curatorial gigante, porque nessa mesma época eu estava fazendo o pós-doc sobre o Projeto Armazém dentro da universidade, então convidei várias pessoas para fazer a curadoria conjunta. E essas pessoas convidaram artistas. Então tinham 3 instâncias, que era convite, a inscrição e o acervo. E tinha mais de 900 obras em exposição. E também participou dos 80 anos do MASC, em comemoração aos 80 anos do MASC. Então aqui queria mostrar algumas imagens para vocês. Aqui era a sala onde ficava o acervo, ela ficava separada. E aqui a sala onde tinha as obras que não eram acervo. A gente tinha toda uma equipe educativa também que recebia as escolas. A gente fez várias falas, oficinas, seminários, produção de livro sobre o armazém. Então, foi um evento bem importante para a gente historicamente.
Neste ano, em 2018, a gente conseguiu, inclusive, através do projeto Elizabeth Annerly, equipar melhor o acervo, comprar uma mapoteca, comprar desumidificador, comprar materiais de conservação em obras em papel, câmera fotográfica, registrar o acervo, pagar pessoas para serem fotógrafos, outras para catalogar o acervo. Então, foi um projeto para a gente muito importante. A gente acabou ganhando na primeira categoria, estava até falando para a Cátia que era... O Anderly tinha duas categorias, primeiro e segundo colocado eram R$100 mil. E aí esse valor, claro, tinha toda a dedução de imposto, mas fez com que a gente pudesse mobilizar muitas coisas, inclusive expandir mais do que a gente colocou lá dentro do projeto, porque a gente fez exposições no Rio de Janeiro, a gente fez exposição em Curitiba, São Paulo, que não estava previsto no edital, mas que a gente acabou incluindo como parceria do Anderly. E aí, para pensar essa importância da manutenção dessas leis de incentivo à cultura no Estado, porque, de fato, faz com que muitos projetos como esse possam ganhar a importância. Na época, a Nery Pedroso fez a assessoria de imprensa para a gente, e aí ela contabilizou a clipagem que dava quase R$300 mil, que a gente conseguiu distribuir nos lugares. A gente saiu na Select, a gente saiu em vários lugares super importantes, graças a essa assessoria que não teríamos nunca, né, R$300 mil para pagar essa inserção. Aqui o seminário que teve com alguns pesquisadores do Brasil que trabalham com múltipla publicação de artista, que a gente tem Helene Sacco, que é do Rio Grande do Sul, a Márcia Souza, que é do Paraná, mas estudou em Santa Catarina e agora é professora no Rio Grande do Sul. Nossa, me fugiu o nome agora. É professora da URGS, uma aposentada que também produz livros de artista. E aqui um pouquinho, performances que aconteceram dentro da exposição, ação. Feira. Ao final da exposição, a gente fez uma grande feira também com várias pessoas do Brasil inteiro. Bem, acho que é isso. Eu queria deixar um pouquinho aberto para perguntas, para falas, enfim, colaborações, trocas. Eu construí um espaço na minha casa para levar o acervo. É um espaço, ele tem acho que uns 40 metros quadrados, mais ou menos, e aí guarda esse acervo, porque não cabe nem mais na minha casa. Então, eu fui obrigada a construir um espaço. Estamos com uma dívida ativa por conta disso. Mas o nosso desejo é que a gente possa encontrar uma outra sede e pensar que ele possa... Ele está aberto à visitação, está aberto para pesquisa, mas eu sei que, às vezes, não é muito fácil para as pessoas se deslocarem até o Sambaqui para ver, que é um bairro um pouco mais distante, né? O coletivo ficava no Sambaqui, mas ficava numa região mais fácil, de fácil acesso, porque era na geral do Sambaqui, onde tem restaurante e outros espaços comerciais também. E eu moro num lugar mais... que chamam de Sertão do Sambaqui, no meio do mato. Mas a gente deseja que a gente tenha uma vereadora lá em Florianópolis que está no processo de nos dar utilidade pública, isso também ajuda a buscar outros recursos.
O que eu percebo, não é enquanto eu, Juliana, mas enquanto arte catarinense, ela consegue se introduzir numa visibilidade maior. Porque, normalmente, na BCA, os prêmios saíam São Paulo e Rio de Janeiro. Então, com esses movimentos de pessoas de outras regiões e atuação, quão maior número dessas pessoas, essas visibilidades vão sendo aumentadas também, né? E aí a gente vai discutindo a ideia de circuito, de cenário, porque esse lugar onde a gente está, por isso que eu digo a importância da arte catarinense se unir e de pensar mais coletivamente, é exatamente para ganhar essa visibilidade. Quanto mais nós nos profissionalizamos enquanto coletivo, a gente consegue destaque maior nacional. E o desejo desse destaque maior nacional é que os artistas sejam vistos, reconhecidos, pesquisados. Essas parcerias também, né? Por exemplo, agora o Instituto Colasso Paulo, esse instituto que está concorrendo a um prêmio, vai fazer uma exposição da Elke Ehring e traz uma curadora de fora para olhar para esse acervo da Elke Ehring. Então, esse desejo de que essa artista também possa circular em outros circuitos, de resgatar a história dessa artista mulher catarinense, que foi super importante, e que, por vezes, a história tem isso, né? O artista está lá no alto e ele vai criando essa oscilação, e esse desejo de que possa ser revisto, possa estar dentro desse cenário para que possa ser pesquisado, reconhecido, enfim, conectado. Eu acho que tem muito isso, mas também, historicamente, a gente responde o porquê disso. Quem pintava as mulheres? Quem fotografava as mulheres? Quem colocava o corpo feminino na pose que ele queria? Os homens. Então, historicamente, perceber que a mulher é dona do seu corpo, que ela é sua casa, seu lar, a sua propriedade, e mostrar esse corpo como ela quer ser mostrada, é algo que parece, às vezes, até um pouco batido, mas ainda é importante. Há uma diferença. Quando vocês viram a exposição do Guerrilla Girls fazendo essa recorte no MASP, alguns anos atrás, poucos anos atrás, ainda é assustador a quantidade de mulheres dentro de um acervo e a quantidade de mulheres que são mostradas pelos homens. Então, acho que tem muito esse movimento. Para falar sobre arte negra, para falar sobre arte indígena, para falar sobre produção de mulheres, artistas, LGBTs, etc., acho que tem essa reivindicação atual, que é o que eu disse, a gente espera que um momento, a gente não precise mais ficar pedindo para que esses espaços sejam vistos e concorridos, até que se crie uma ideia mais horizontal dessa produção. Porque, sim, ainda o mercado, a consumação... Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem colecionadores de arte de Santa Catarina. Se a gente for olhar dentro desses acervos, a quantidade de mulheres é baixíssima. Artistas mulheres que são compradas pelos colecionadores. É baixíssimo, comparado aos homens. A ideia de mercado também tem essa relação direta. Então, são muitos pontos que tocam essas relações.
Eu que agradeço. Agradeço a Galeria 33, a vocês pelo convite, a equipe aqui presente, a todos que estão presentes. E é isso. Eu acho que a gente precisa mais pensar nessa arte catarinense plural, interseccional, geograficamente. Tem uma palavra que eu acho que fala muito sobre a contemporaneidade, que é o glocal, pensar o global e o local, né? E que a gente possa pensar essas interações mesmo, porque a gente só consegue sermos fortes coletivamente. É muito difícil fazer movimentos individuais no campo da educação e da arte. E todo artista, por mais que alguns digam que não, também é um educador. Então, esse movimento é de todos nós, na verdade. Esperamos que projetos, ações continuem reverberando. E eu agradeço o convite, porque sempre quando falam um pouco, mas né, arte catarinense, florianopolitana, eu não me vejo como uma pessoa que pensa apenas no circuito de Florianópolis, eu tenho desejo, às vezes falta dinheiro e tempo, mas eu tenho o desejo de circular e conhecer cada vez mais, e que a gente faça essas ações coletivas para que realmente esse circuito se intensifique e se fortaleça. Obrigada.